Fala, gente! Eu tô muito feliz de trazer mais um vídeo aqui pra vocês, porque agora eu tenho que ficar parada. O meu editor pediu, ele fez um pedido expresso pra que eu não me movimentasse mais, porque tá dando muito trabalho pra ele ter que movimentar os fundos pra ninguém aparecer. É isso. Eu quero falar hoje sobre o que fazer quando a igreja te feriu. Porque, gente do céu, a igreja, ela é composta de pessoas. E por mais que a gente não queira pensar que a igreja pode fazer algum mal pra nós, porque eu não sei vocês, mas quando se ouve falar em igreja, você pensa que são pessoas, ou que deveriam ser pessoas boas, né? Hoje em dia, a reputação da igreja tá bem manchada. Então, quando você fala que é crente, as pessoas já não olham com bons olhos. Eu não sei se algum dia já olharam. Tem gente que fala que no passado pastor era respeitado e você ser crente ou cristão trazia algum tipo de honra, de autoridade sobre você, mas hoje em dia não é mais assim. Se você fala que você é crente, ninguém vai confiar mais na sua palavra por causa disso. Na verdade, pode acontecer muito bem o contrário, porque tantos escândalos acontecem e aconteceram que as pessoas, assim, estão um pouco cansadas, né? E até quem é da igreja fica meio cansado de ter que ficar se justificando o tempo inteiro, porque você só quer servir a Deus, você não quer ficar explicando que você não é uma pessoa má. Você simplesmente teve um encontro com Jesus e você quer servir a Deus. E é muito cansativo você ter que lidar com pessoas que dizem que escolheram a Deus, mas na verdade elas não escolheram a Deus. E você consegue perceber pelas atitudes. E aí entra no tema do vídeo de hoje, né? Porque o que eu tenho que fazer quando eu me feri com a igreja? Ou quando a igreja me feriu? Porque pode acontecer as duas coisas. Eu ser uma pessoa hipersensível, que levo tudo pro pessoal, ou a igreja realmente ter feito alguma coisa contra mim. E vamos pra primeira parte, né? Quando a igreja faz alguma coisa contra você, o que acontece geralmente? Você primeiro é desacreditado, porque você fala, isso aconteceu comigo e essas pessoas fizeram isso, isso e isso. E aí, o que vão falar? Você precisa perdoar os seus ofensores. Tá escrito na Bíblia que você tem que perdoar. Mas também tá escrito na Bíblia que a gente precisa se reconciliar e corrigir as pessoas quando elas fazem coisas erradas. Paulo disse isso, né? Primeiro corrija seu irmão em particular, depois corrija na presença de irmãos e depois corrija diante de toda a congregação. Porque se a gente nunca corrige as pessoas que fazem coisas erradas, elas nunca vão parar de fazer coisas erradas. E até quando a gente corrige, tem gente que não para de fazer coisa errada. Mas beleza. A maioria das vezes isso não acontece. Você é ferido, alguém fica sabendo, ou você mesmo compartilha, e aí acabam falando que você tem que perdoar e ninguém corrige o ofensor, mas eles só falam para o ofendido perdoar. Aí você fala, beleza, porque você tem um coração inclinado para Deus e você não quer parar de servir a Deus. E você também não quer nem acreditar que dentro de uma igreja pode acontecer o tipo de coisa que aconteceu com você. Mas aí você fala, tudo bem, eu vou perdoar. E aí, essa é a primeira coisa que acontece. As pessoas desacreditam de você. A segunda coisa que pode acontecer é você ser descredibilizado. Porque você foi lá e perdoou. Só que uma novidade, a pessoa que não foi corrigida, ela continua fazendo aquilo de errado. E aí você fica falando, gente, isso tá errado. Isso não é certo, isso não é certo, isso tá errado. E aí, pra silenciarem a sua voz, o primeiro passo que os ofensores vão utilizar é o de descredibilizar você. Porque se você for louco, ninguém pode levar em conta o que você tá falando. E quando você tá na igreja, por incrível que pareça, isso pode acontecer. As pessoas vão ver que você tá incomodando um pouquinho, e apesar de a igreja ser um lugar, assim, pra gente servir a Deus, primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo, eu amo a igreja do Senhor. Eu nunca vou falar pra você servir a Deus de dentro da sua casa. Procure uma igreja para você servir ao Senhor, porque na igreja a gente consegue se desenvolver em uma comunhão que dentro de casa a gente não consegue, porque em casa o nosso Deus, ele é a medida de nós mesmos. Você faz aquilo que você gosta, o que você quer, e na hora que você quer, e quando você quer. E eu não acho que servir a Deus é desse jeito. Quando você serve a Deus, é o ferro afiando o ferro. Um irmão falando com outro irmão, compartilhando as suas dores, compartilhando as suas alegrias, e eu tenho isso dentro da igreja. Tem alguns momentos em que, sim, a gente sofre na igreja, mas eu não posso negar que o maior crescimento que eu tive foi dentro da igreja, e através da igreja eu também consegui alcançar a vida de muitas pessoas para que elas pudessem servir a Deus de uma forma melhor, ou às vezes ter um encontro com Deus. Então eu tô partindo desse ponto, que eu amo a igreja
Nós devemos amar a igreja e não podemos falar mal da igreja do Senhor como se ela não fosse nada. Não, eu só estou pontuando coisas que acontecem na igreja para que você não se sinta sozinho se você já passou por isso na sua vida. Porque quando eu passei por essas coisas, eu queria muito que alguém tivesse me avisado, ou que pelo menos falasse que estava tudo bem, porque eu tive que descobrir sozinha que eu não estava errada, que tinha coisas erradas dentro da igreja. E quando eu pensava que a culpa era minha, porque não podia ser das pessoas perfeitas, eu acabava internalizando um ódio que me fazia ficar até distante de Deus, porque eu pensava, não tem como eu ser crente, porque se para ser crente eu tenho que ser assim, eu não vou conseguir. E tem uma palavra na Bíblia, né, que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, o jugo de Jesus, o jugo é o peso. Se o editor conseguir uma foto de um jugo para mostrar para as pessoas o que é jugo, que nem quando a gente fala de jugo desigual também, por favor, coloque essa foto aí, porque o jugo que Jesus coloca sobre nós é leve, porque ele carrega o fardo pesado. É Jesus que carrega o fardo pesado. E as pessoas querem colocar fardos pesados em nós. E isso não é de agora, é desde o tempo de Jesus, porque ele já falava isso. E praticamente na maioria das cartas do Novo Testamento tá explicando sobre como a gente lidar com os fariseus, com os falsos irmãos e todas essas coisas. Então, se isso tá na Bíblia, é porque a gente precisava se preparar muito, se preparar mesmo, e para permanecer firme em Deus, porque quando Jesus voltar, vai ser muito sutil a forma que o anticristo se apresenta, e eu não quero que ninguém se perca por sutilezas. A gente precisa estar muito firme para ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz do nosso pastor e saber que a voz é dele mesmo, e não de um lobo. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para que a gente possa, servir a Deus com graça, com sabedoria, com firmeza. Às vezes vai sofrer. Fazer o quê? Perseguição foi uma promessa de Jesus para nós também. Mas a gente vai continuar, permanecer firme e gerar fruto eterno e digno de arrependimento para a honra de Deus e discipular as pessoas para que elas possam, produzir mais frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito e levar mais pessoas à salvação, porque condenação eterna não é legal. Eu imagino, eu não quero condenação eterna, eu quero salvação. E se eu puder levar bastante gente para ser salvo, vai ser muito legal. Então, beleza, a gente falou do primeiro passo, que é você é desacreditado. E o segundo é a descredibilização. Quando você é descredibilizado por uma coisa que você tá tentando avisar as pessoas, como que funciona isso? É um processo de difamação. É muito semelhante, eu tô usando termos que eles são muito semelhantes ao abuso psicológico também. Na verdade, eu tô tentando deixar isso da forma mais simples possível, só que não explicando com tanta profundidade como funciona o abuso. Eu posso até fazer um vídeo assim, porque eu já sofri com isso também, e ajuda bastante a gente entender os passos que a gente tá passando pra saber que não é culpa nossa. Mas beleza, como que funciona a descredibilização? Inicia-se um processo de difamação por parte dos ofensores. Eles vão começar a jogar sementinhas nas pessoas e falar assim, sabe aquele dia que a Júlia fez aquilo? É por causa disso, sabe? Eu acho que ela tá ficando meio doida. Ou sabe quando a Júlia falou aquilo? Nossa, você não achou estranho aquela atitude? Nossa, eu acho que ela é meio arrogante. Eu acho que ela é meio rebelde. Rebelde é a palavra-chave dos ofensores na igreja. Rebelde, desobediente. Ela é meio rebelde. Sim, é verdade. E aí, quando essas sementinhas começam a fazer... minha mão tá vermelha, tá? Porque eu não pus luva pra pintar o cabelo. Quando essas sementinhas, elas começam a criar, a crescer na mente das pessoas, elas começam a pensar, nossa, essa atitude que ela tomou foi meio estranha mesmo. Porque esses ofensores, eles têm um conhecimento muito, muito bom de como funcionam as dinâmicas sociais. Não tem aqueles engenheiros sociais. Você já viu falar de golpe de engenharia social? Engenharia social é quando você consegue entender a dinâmica da sociedade para você agir e dar um golpe. Exemplo, o cara liga lá para senhorinhas, eles pegam números de pessoas mais velhas em algum banco de dados que eles hackeiam, não sei, e aí eles ligam para a senhorinha e aí eles trabalham no quê? Na intimidação, no medo, na urgência. Olha, eu tô aqui com a sua filha, que sei lá o que. Então eles usam esses sentimentos das pessoas que vão levar elas a tomarem decisões drásticas e sem raciocinar muito. Eles não querem trabalhar com a razão e com a explicação, com o diálogo. Não, eles querem trabalhar com as paixões, com a urgência, com a intimidação, com o medo. Então eles instauram um clima desse, baseado nas dinâmicas sociais que já estão presentes na igreja. Um exemplo é respeito às autoridades, respeite o ungido do Senhor. A gente precisa ler
ler a Bíblia para entender o que está sendo dito a respeito do ungido do Senhor. O que que isso significa? Por que que eu tenho que respeitar a autoridade? Como que deve ser esse respeito à autoridade? Porque senão a gente acaba caindo em conversinha. E é muito difícil falar isso, porque você tá tentando, assim, falar sobre uma coisa que aconteceu com você, só que como todo esse clima já foi criado em relação a você e toda essa dinâmica já foi estruturada para que aquilo que você fale não seja ouvido, seja descredibilizado, você fica parecendo um doido, uma doida. Nossa, essa menina é louca, por que ela tá falando isso? Não, a gente tem que respeitar esse cara aqui, que é o ofensor ou a ofensora, que acontece bastante também. Não acho que homem ou mulher, não acho que seja mais fácil para um ou para outro exercer essa dinâmica de abuso. Eu acho que cada um pode utilizar os seus papéis sociais de forma muito bem estruturada para exercer esse abuso de uma forma assim bem sutil e que ninguém perceba e que ele continue sendo respeitado ou ela e você fique com cara de bobo no final e achando assim, por que ninguém tá acreditando em mim, sendo que isso aconteceu com testemunhas e tudo mais? Tem alguém me entendendo? O terceiro passo que eles podem utilizar é o de invisibilizar você. Tá, eu já desacreditei, eu já descredibilizei, tirei toda a credibilidade dessa pessoa, tudo que ela fala vai ser loucura, e agora eu vou invisibilizar ela, eu vou torná-la invisível. Então eu não vou mencionar o que ela faz, tudo que ela fizer eu vou tentar transformar um pouquinho para que a honra ou toda a autoria que você tem sobre algum projeto, alguma coisa, ela vai ser ou deturpada ou entregue a outra pessoa. E aí você acaba se tornando invisível. Ah, sabe quem organizou aquilo? Quem fez a limpeza? Quem sei lá o quê? Ah, não, eu acho que foi o grupo. Quando é uma coisa boa, é o grupo. Mas quando é uma coisa ruim, é você. Porque aí você fica invisível e todas as coisas boas que você faz, elas desaparecem. Porque aí o ofensor, ele continua tendo espaço para fazer aquilo que ele faz melhor, que é manipular as dinâmicas para que ele continue no poder e exercendo esse poder e essa influência sobre as pessoas, porque ele não quer saber de as pessoas terem um relacionamento direto com Deus. Eles querem que você fale primeiro com ele e depois com Deus. Nada de falar com o Deus direto, porque você não entende o que Deus fala, você precisa primeiro falar comigo. Isso acaba sendo impregnado na sua cabeça de uma forma que você nem entende. Ué, mas primeiro eu preciso perguntar para aquele cara, então. Porque será que é isso mesmo? Primeiro eu preciso perguntar para aquela moça, porque é ela que entende de Bíblia. Não, gente, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele rasgou o véu, então você tem livre acesso ao Pai, o Espírito Santo ele está dentro de você. Você consegue conversar com Deus e ouvir a voz de Deus, e Deus fala com você também. Eu não estou dizendo para você abrir mão de todas as lideranças na sua vida, porque existem muitas lideranças abençoadas, lideranças boas, que servem a Deus e que amam ao Senhor, que estão dispostas a entregar a vida pelas ovelhas. Tem muita gente assim, muita gente boa mesmo, mas tem gente que é ruim, ruim de verdade, muito má, muito perversa, e dentro da igreja. E aí depois de tudo isso, que você se torna invisível, que você foi descredibilizado, que você foi desacreditado, você entra num processo de expulsão. É uma rejeição tão forte que você pensa, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu acho que ninguém me quer aqui. E aí você fica triste e se enclausura e começa a se isolar, fica se isolando para não ter que lidar com aquela situação que ela é muito dolorosa. Realmente é muito doloroso você ser rejeitado por conta de uma estrutura que permitiu que aquilo acontecesse. É muito triste mesmo. Mas como que eu lido com isso? Eu penso na história de Elias. O que aconteceu com Elias? Elias, ele estava totalmente esgotado, esgotadíssimo, porque era praticamente ele sozinho contra todos aqueles profetas de Baal. Ele que entregava as profecias para Acabe, ele que falava o que estava acontecendo de certo, de errado, e cara, ele teve que pagar o preço por isso, porque ele se sentiu totalmente sozinho, e aí ele falou, não aguento, fugiu, foi para a caverna, foi pro deserto, burnoutou, total. E aí Deus fala com ele, né, amigo, tem muitos mais que não dobraram os joelhos a Baal, que estão dispostos a seguir. Mas aí eu pergunto para vocês que estão assistindo esse vídeo, por que estes, nunca sei qual é o certo, que não dobraram os joelhos a Baal, por que eles não se colocaram
junto com Elias? Por que eles não foram lá para frente e falaram: estamos com você, nós sabemos o que está acontecendo de errado? Por quê? Porque a intimidação era tão grande, que eles estavam com medo de perder a vida. Então, para manter o status assim, em paz, pacífico, eles abriram mão de defender a palavra de Deus diante daqueles profetas de Baal, diante da idolatria. Eles foram permissivos, né? Com toda aquela loucura que estava acontecendo na época, que Jezabel fez e aconteceu porque Acabe permitiu, porque ele queria, na verdade. Ele chegava na mulher e falava: você viu? Não quiseram me dar a parte da vinha. Eu vou resolver isso, amor. Eu resolvo. E ela resolvia mesmo, porque ela fazia o que Acabe deixava. Não porque ele era somente fraco, mas porque ele também era perverso. Então, a gente precisa entender, né, que em Apocalipse está a sentença para aqueles que toleram Jezabel. Eu vou pegar aqui para eu não falar besteira, peraí. Olha, tá escrito assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor, tá em Apocalipse 2,19, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua prostituição. E dei-lhe tempo, para Jezabel. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então veja bem, a gente tem como se arrepender do tolerar Jezabel. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira: todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Gente, olha o que Deus fala: outra carga vos não porei. Então não tem... Assim, as pessoas que por medo, por intimidação, desespero, elas tentaram falar, tentaram demonstrar a sua rejeição a Jezabel. Elas não conseguiram porque a intimidação é muito grande. O operar, assim, da usurpação de autoridade divina, de calar a voz profética é tão grande que as pessoas elas não conseguem, a igreja não flui, a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. E Deus fala: outra carga vos não porei, porque é muito difícil, é muito pesado você estar em um lugar que é dominado por esse espírito, por essa ação, né? E aí Deus fala que o que tendes, retende-o até que eu venha. Não permita que o que você tem, que o que você conquistou com Deus seja perdido por conta de Jezabel. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Glória a Deus, isso é a parte boa, mas presta atenção na parte da sentença. Olha o que ele fala para Jezabel: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então Jezabel será posta numa cama, e aqueles que adulteram com ela, que aceitam o suborno, que aceitam a idolatria, a prostituição, virá grande tribulação sobre eles, e serão feridos de morte os seus filhos, assim como aconteceu com Acabe, porque Acabe ele não teve descendente depois, Deus matou todos. Então é isso que acontece com aquele que usa do espiritual para manipular as pessoas. É isso que está prometido para essas pessoas. E aí entra naquela pergunta inicial: o que eu faço quando a igreja me feriu? Eu não faço nada. Eu continuo servindo a Deus, clamando a Deus para que continue agindo na minha vida, porque eu amadureço muito quando eu me deparo com o sofrimento. Não tô falando que o sofrimento é maravilhoso, que eu amo sofrimento, eu não gosto de sofrer. E eu acho que a maioria das pessoas aqui não gosta. Mas eu tô falando que eu preciso continuar amando a igreja do Senhor, porque essas pessoas que são as ofensoras, elas não são a igreja do Senhor. Elas são pessoas que serão castigadas de acordo com a medida que eles têm manipulado a palavra de Deus, manipulado a emoção das pessoas, a mente das pessoas, usando a palavra de Deus para tirar dos outros o tempo, o dinheiro, a família. Deus, ele vai cobrar dessas pessoas exatamente aquilo que elas têm feito com a igreja. Então, a mim não cabe
me vingar. Não tô falando que a gente tem que fazer aquilo que eu falei no começo. Perdoe os seus ofensores como se nada tivesse acontecido. Não. Se aconteceu alguma coisa que é necessário você fazer um BO ou denunciar, você tem que fazer isso, porque esses ofensores, eles têm que ser denunciados mesmo, né? Mas o que eu tô dizendo é que dentro do seu coração não existe como você operar uma justiça que não é de Deus. Porque Deus, ele conhece a medida de cada pessoa. Se ele vai se vingar por nós, ele conhece a vingança perfeita, que vai, assim, acabar com as pessoas que estão usando o nome dele para destruir a igreja do Senhor. Ele sabe a medida de vingança que vai acabar com aquela pessoa. Infelizmente, é isso que vai acontecer. A justiça virá para essa pessoa de forma incontestável, de forma indubitável, uma forma assim terrível e assombrosa, porque Deus, ele sabe o que dói em cada pessoa. Pra mim, o que dói às vezes não vai ser o que dói em você. Tipo, tem gente que fica muito triste de sair com a unha mal feita, mas aí pra mim eu não ligo pra isso, mas eu fico triste se eu saio com o cabelo feio. Uma coisa simples. Mas tem gente que não liga, que às vezes rapa o cabelo e nem liga pra cabelo, pra tamanho de cabelo. Eu fico muito triste quando eu vou no cabeleireiro e ele corta muito meu cabelo. Tem gente que não liga pra isso. Então, se o traficante pegasse e raspasse minha cabeça, eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar muito triste. E pra outra pessoa isso não ia doer. Então, Deus, ele conhece a medida do sofrimento de cada pessoa. O que vai doer mais em cada um. Então, a vingança que eu operaria sobre a pessoa que me fez mal, ela é 1000 vezes menor e mais fraca do que aquela que Deus pode fazer por mim. É por isso que a gente pode perdoar e até assim pedir para Deus ter misericórdia dessas pessoas, porque o que elas merecem por manipular a palavra de Deus para benefício próprio, para destruir a vida dos outros, é uma coisa assim terrível, condenação eterna, fogo, ranger de dentes, etc. Isso após a morte, mas em vida também nós pagaremos as consequências dos nossos atos. E Deus sabe aquilo que é mais doloroso. Então, por isso que entra o nosso papel de cristão de falar assim, meu Deus, tenha misericórdia, porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. É aí que a gente consegue entender o que Jesus falou quando ele estava em dor e sofrimento e falou, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Porque, meu Deus, quando chegar o juízo, eles pedirão a morte, eles clamarão pela paz e não haverá morte, não haverá paz para eles, porque eles vão ter que pagar as consequências de tudo que eles fizeram pelas pessoas. E então eu espero que isso traga um pouco de conforto para essa pessoa que está sofrendo muito por conta da ofensa que ela sofreu dentro da igreja. Entenda que quem fez isso com você não é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela vai se purificar para que quando Jesus volte, a gente possa ser salvo com ele nesse mistério que é o casamento de Jesus com a noiva, que eu não entendo ainda, mas eu vou entender. Então, gente, quando a gente é ferido pela igreja, a gente só perde se a gente para de servir a Deus, porque é nele que está toda a justiça e a confiança de que a gente precisa para seguir a nossa vida e continuar honrando o nome dele em todas as coisas, porque não é só dentro da igreja que a gente pode servir a Deus, a gente consegue servir a Deus em todos os lugares. E, inclusive, dentro da igreja, a gente recebe, assim, poder, né, pra viver mais um dia. Principalmente se você tá numa igreja saudável. Se você não tá numa igreja saudável, comece a orar, pergunta a Deus, qual é o caminho que eu devo seguir? Me direciona, o que eu faço? Mas tenta olhar pra dentro do seu coração e enxergar a graça de Deus no sentido de você ter enxergado o que está acontecendo. Tem gente que não enxerga, que está vivendo essa mentira e permanece na mentira como se nada tivesse acontecendo. Cara, pelo menos Deus teve a graça de nos dar discernimento, de enxergar todas essas coisas erradas. Beleza, passamos por muitas dificuldades dentro da igreja, mas não existe outro Deus, assim, não, para onde eu irei? Não tem para onde eu ir se não for em Cristo Jesus. E talvez você esteja sofrendo também por conta disso, porque procurou, assim, por conta da ofensa, saiu da igreja, procurou alguma coisa para satisfazer a sua alma e não encontrou. E realmente você não vai encontrar, porque é só em Jesus Cristo que existe plena satisfação para nossa alma. E eu te digo, volta, tenta encontrar algum tipo de alguma igreja saudável, uma igreja perto da sua casa, para você
ser curado a cada momento. E quando você se deparar com uma injustiça, uma traição dentro da igreja, eu quero que você saiba que isso vai acontecer em todos os lugares, não só dentro da igreja, porque em todos os lugares tem seres humanos e nem todos eles são bons. A maioria deles vai querer utilizar as linhas dos bonecos sociais, vai querer manipular para o seu próprio benefício. Então, a maioria das pessoas não quer o bem maior. E a gente vai fazer o quê? Não pode se matar por causa disso. Senão a gente vai perder, assim, o que de melhor a vida tem para nos oferecer por conta de pessoas que já estão entregues à dor, solidão, sofrimento, mesquinhez, soberba, arrogância, perdição, porque dentro dessas pessoas não existe amor, pureza, graça, sabedoria, não existe isso. E elas já estão pagando o preço dos seus pecados com o vazio gigante que elas têm dentro delas. E eu não quero ser como elas, guardando rancor e dor dentro de mim por conta do que aconteceu. Por isso que eu entrego tudo para Deus. Eu sei que Deus vai fazer a obra e que vai ser maravilhoso. E a gente vai continuar servindo a Deus e vai gerar fruto e vai tirar a alma do inferno e vai ser maravilhoso. Então, gente, nunca abandone o Senhor por conta de uma ofensa, por conta de a igreja ter te ferido, porque quem te feriu foram pessoas perversas. E não foram ovelhas do Senhor que te feriram, foram lobos. E eles com certeza vão ser castigados por tudo que eles fizeram. Então,